Eu vou ler, dar continuidade do livro do Catecismo da Igreja Católica. Eu parei na página 452. A esse lado aqui fica tão escuro. Engraçado que tem hora que clareia, tem hora que escurece. Vou continuar aqui mesmo, que estou perto, na frente de Nossa Senhora, da Santíssima Trindade. O nome de Jesus significa Deus que salva. A criança nascida da Virgem Maria é chamada Jesus. Ela vai salvar o povo dos seus pecados. Não existe debaixo do céu outro nome dado à humanidade pelo qual devamos ser salvos. O nome de Cristo significa ungido, Messias. Jesus é o Cristo, pois ungido por Deus com o Espírito Santo e com poder. Ele era aquele que há de vir. Objetivo da esperança de Israel. O nome do Filho de Deus significa a relação única e eterna de Jesus Cristo com Deus, seu Pai. Ele é o Filho único do Pai, é o próprio Deus. Crer que Jesus é o Filho de Deus é necessário para ser cristão. O nome de Jesus designa a soberania divina. Confessar-se ou invocar Jesus como Senhor é crer em sua divindade. Ninguém será capaz de dizer Jesus é o Senhor a não ser sob influência do Espírito Santo. Artigo 3. Jesus Cristo foi concebido pelo poder do Espírito Santo e nasceu da Virgem Maria. Porque o Verbo se fez, o Filho de Deus se fez homem. Porque o Verbo se fez carne, como credo niceno constantinopolitano, responderemos confessando, é porque nós homens e para nossa salvação desceu dos céus e se encarnou no Espírito Santo, no seio da Virgem Maria e se fez homem. O Verbo se fez carne para nos salvar, reconciliando-nos com Deus. Foi Ele que nos amou e enviou o seu Filho como oferenda de expiação. Eu vou trocar de lugar, está ficando muito escuro. Onde eu estava, está muito escuro, aí eu troquei de lugar. O Verbo se fez carne e veio para nos salvar, reconciliando-se com Deus. Ele que nos amou e enviou seu Filho como oferenda de expiação pelos nossos pecados. O Pai enviou seu Filho como Salvador do mundo. Ele se manifestou para tirar os pecados. Doente, nossa natureza precisava ser curada. Decaída, será reerguida. Morta, será ressuscitada. Havíamos perdido a posse do bem. Era preciso restituí-los a nós. Enclausurados nas trevas, era preciso trazer-nos à luz. Cativos, esperávamos um Salvador, prisioneiros, um socorro, escravos, um libertador. Essas razões eram sem importância? Até não. Eram tais que comoveriam a Deus, a ponto de fazê-lo descer até nossa natureza humana para visitá-la, uma vez que a humanidade encontra-se em um estado tão miserável e tão infeliz. O Verbo se fez carne para que assim conhecêssemos o amor de Deus. Foi assim que o amor de Deus se manifestou entre nós. Deus enviou seu Filho único para que tenhamos a vida por meio dele. De fato, Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho único para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. O Verbo se fez carne para ser nosso modelo de santidade. Tornai-nos sobre vós o meu jugo e sede discípulos meus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. O Pai do monte da transfiguração eterna, escutai-o. De fato, ele é o modelo das bem-aventuranças e a norma da nova lei. Amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Este amor implica a oferta efetiva de si mesmo
em seu segmento. O Verbo se fez carne para nos tornar participantes da natureza divina. Esta é a razão pela qual o Verbo se fez homem, e o Filho de Deus, Filho do homem, para que o homem, entrando em comunhão com o Verbo e recebendo assim a filiação divina, se torne Filho de Deus. Pois o Filho de Deus se fez homem para nos fazer Deus. Unigênitos, Dei Filis, suais divintatives. O Filho unigênito de Deus, nos querendo participar de sua divindade, assumiu nossa natureza, para aquele que se fez homem fizesse dos homens deuses. Gente, é aquelas palavras em inglês que eu comecei a falar lá e parei, porque não é inglês, não, é latino, acho. E eu não sei continuar, eu peguei, estou traduzindo aqui, que tem a tradução aqui. Resumindo, a encarnação. Retomando a repressão de São João, e a palavra se fez carne, a igreja denomina encarnação o fato de o Filho de Deus ter assumido a natureza humana para nela realizar nossa salvação. É um hino adivinho de São Paulo. A igreja, cantai o mistério da encarnação. Haja entre vós o mesmo sentir e pensar no que Cristo Jesus, no Cristo Jesus. Ele, existindo em forma divina, não se apegou ao ser igual a Deus, mas despojou-se assumindo a forma de escravo e tornando-se semelhante ao ser humano. É encontrado em aspecto humano, humilhou-se fazendo-se obediente até a morte, e morte de cruz. A Epístola dos Hebreus fala-nos do mesmo mistério. Por esta razão, ao entrar no mundo, Cristo declara: não quiseste vítima nem oferenda, nem formaste um corpo para mim. Não foram do teu agrado holocausto nem sacrifício pelo pecado. Então eu disse: eis que vim, ó Deus, para fazer a tua vontade. A fé na encarnação verdadeira do Filho de Deus é o sinal distintivo da fé cristã. Esse é o critério para saber se uma inspiração vem de Deus. De Deus é todo o Espírito que professa Jesus Cristo, que veio na carne. Esta é a alegre convicção da Igreja, desde o seu começo, até canta o grande mistério da piedade. Ele foi manifestado na carne. Verdadeiro Deus e verdadeiro homem. O acontecimento único é totalmente singular da encarnação do Filho de Deus. Não significa que Jesus seja em parte Deus e em parte homem, nem que ele seja o resultado da mescla confusa entre divino e humano. Ele se fez verdadeiramente homem, permanecendo verdadeiro Deus. Jesus Cristo é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. A Igreja teve de defender e clarificar essa verdade de fé no decurso dos primeiros séculos, diante das heresias que a falsificavam. As primeiras heresias negaram a humanidade verdadeira de Cristo, mais que sua divindade, do cetismo gnóstico. Desde os tempos apostólicos, a fé cristã insistiu na verdadeira encarnação do Filho de Deus, que veio na carne. No século III, porém, a Igreja teve de afirmar contra Paulo de Samosata, em um concílio reunido em Antioquia, que Jesus Cristo é Filho de Deus por natureza e não por adoção. O concílio ecumênico de Nicéia, em 325, confessou em seu credo que o Filho de Deus é gerado, não criado, consubstancial ao Pai, e condenou Ário, o qual afirmava que o Filho de Deus veio do nada e que ele seria de uma substância diferente da do Pai. A heresia nestoriana veio em Cristo, uma pessoa humana unida à pessoa divina do Filho de Deus. Diante desta heresia, São Cirilo de Alexandria
e o terceiro Concílio Vaticano Ecumênico, reunido em Éfeso em 431, confessaram que o Verbo unindo a si em sua pessoa, uma carne animada por uma alma racional, tornou-se homem. A unidade de Cristo não tem outro sujeito senão a pessoa divina do Filho de Deus, que a assumiu e a fez sua desde sua concepção. Por isso o Concílio de Éfeso proclamou em 431 que Maria tornou-se verdadeira Mãe de Deus pela concepção humana do Filho de Deus em seu seio. Mãe de Deus, porque não veio do Verbo, tirou dela sua natureza divina, mas porque é dela que tem o corpo sagrado, dotado de uma alma racional, segundo o qual na sua pessoa se diz o Verbo nasceu segundo a carne. Os monocifistas afirmam que a natureza humana tinha cessado de existir como tal em Cristo, ao ser assumida por sua pessoa divina, Filho de Deus, confrontando com essa heresia, em 451, o quarto concílio ecumênico, em Calcelana, confessou. Na linha dos Santos Padres, ensinava unanemente, a confessar um só e o mesmo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, o mesmo perfeito em divindade e perfeito em humanidade, o mesmo verdadeiro Deus e verdadeiro homem, composto de uma alma racional e de um corpo, consubstancial ao Pai, segundo a unidade, segundo a divindade, consubstancial a nós, segundo a humanidade, semelhante a nós em tudo, com exceção ao pecado, gerado do Pai antes de todos os séculos, segundo a divindade, e nesses últimos dias, para nós e para a nossa salvação, nascido da Virgem Maria, Mãe de Deus, segundo a humanidade, um só mesmo Cristo, Senhor, Filho único, que devemos reconhecer em duas naturezas, sem confusão, sem mudança e sem divisão, sem separação. A diferença da natureza não é, de modo algum, suprimida por sua união, mas antes as propriedades de cada um são subvanguardas e reunidas em uma só pessoa, uma só substância. Eu parei, meus irmãos. Mas depois eu volto para continuar mais tarde.